Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós leremos a palavra de Deus, irmãos, a partir do versículo de número 13. Mateus 2, capítulo 13. Mateus 2, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que já atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Nossa mensagem vai se basear principalmente dos versículos 13 a 15, irmãos, mas para que entendêssemos todo o contexto, eu li até o versículo de número 23. Oremos. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, abençoa a nossa vida. Ó Deus, abençoa, ó Pai, o nosso dia a dia. Deixa-nos, ó Deus, confiar em Ti. Ó Deus, o Natal já passou. E, ó Deus, nós ficamos com aquela sensação. E agora? O que vem depois do Natal? E a Tua palavra nos mostra o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus depois daqueles primeiros dias de vida, depois daquele tempo do Natal. Muito obrigado, grande Deus, porque em todo o tempo da vida do Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, o conduziu nesta terra e o Teu Espírito guiou a sua vida. E da mesma forma, ó Pai, como o Senhor conduziu o Teu Filho amado, o Senhor também conduz a nossa vida. E o Teu Espírito Santo também nos dirige no meio das lutas que temos deste mundo. Portanto, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos dê a bênção de confiar em Ti, de não nos desesperarmos diante das aflições, mas de termos a certeza de que, independentemente da luta que viermos a enfrentar, o Senhor vai cuidar de nós, porque o Senhor mandou o Teu Filho amado para morrer na cruz para nos salvar.
E o Senhor prometeu que nunca vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Portanto, Senhor, fortalece a nossa fé, abençoa a nossa vida e renova a esperança em nosso coração, enquanto ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Como viver depois do Natal? Irmãos, o mês de dezembro é um mês de grande alegria. Nós ficamos cheios de expectativa porque o Natal está chegando. Principalmente em nossa igreja que ama tanto celebrar o Natal. Nós temos coro jovem que faz suas apresentações, o coro masculino que apresenta também sua cantata, o vocal feminino que tem suas participações, o coro geral que louva o Senhor e envolve nossas crianças. E é um mês tão abençoado, tão festivo, em que nós celebramos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso coração se enche de alegria. Mas depois passa o tempo do Natal. E eu não sei se com você fica aquela sensação assim de nostalgia. Passou, que pena. Podia ter continuado, hein? Podia ter durado mais tempo. Foi tão bom o tempo do Natal. E agora? Como nós viveremos depois do Natal? Quando nós observamos, irmãos, os evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, eles são ricos em detalhes, ao nos mostrarem como foi aquele tempo dos primeiros natais, quando o Senhor Jesus veio ao mundo. Como o anjo apareceu a José, a Maria, a Zacarias, mostrando o nascimento de João Batista, de Jesus, como os magos vieram adorar ao Senhor, como anjos apareceram cantando no céu, como a estrela brilhou, coisas gloriosas aconteceram. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo inusitado, foi um tempo marcado por muitas bênçãos. E um dos eventos derradeiros daquele tempo do Natal foi a vinda dos magos do Oriente. Muitas vezes nós pensamos que os magos chegaram quando Jesus ainda era aquele menininho numa manjedoura, mas não foi assim. Os magos viram a estrela profetizada em números quando o Senhor Jesus nasceu, mas eles tiveram que organizar as suas caravanas, combinar as suas viagens. E eles vieram de uma terra de mais de 1.000 quilômetros de distância, com seus camelos, com suas caravanas, até que organizaram tudo, combinaram uns com os outros, aqueles homens sábios. Eles partiram para as suas viagens, demoraram mais do que 6 meses. Então, quando eles chegam à região de Israel, o Senhor Jesus já tem provavelmente mais do que 1 ano e meio de vida. E então eles chegam a Jerusalém. Herodes fica muito irado por saber da existência de um novo rei. De maneira dissimulada, pergunta aos sacerdotes onde nasceria o Messias. Eles revelam que é em Belém. Ele envia os magos a Belém, dizendo que quando voltassem de lá, dissessem a ele onde nasceu o rei dos judeus, porque ele também queria adorá-lo. Mas os magos foram advertidos pelo Senhor que Herodes não queria adorar nada e voltaram por outro lugar. E aqui, amados irmãos, começa, depois do Natal, um tempo de grande desafio na vida do Senhor Jesus. Porque Herodes, irmãos, é um facínora, é uma raposa velha, é um dos homens mais maldosos da história da humanidade. Herodes matou mais do que 3 filhos dele, porque achava que os seus filhos iam tomar-lhe o reino. Quando ele foi numa certa viagem a Roma, porque foi chamado pelo imperador César para levar uma descompostura, porque era um assassino terrível, ele manda matar simplesmente Mariana, que era a mulher a qual ele amava com todo o seu ser.
porque ela era descendente dos reis asmoneus, a dinastia dos macabeus, e ele pensava que quando ele saísse de Jerusalém, ela tramaria um golpe de Estado e tomaria o seu reino. Então ele manda matar a sua mulher e todos os familiares da sua mulher. Esse homem era um louco. Ele matou seus próprios filhos, matou sua mulher por causa do poder. E então, quando ele é enganado pelos magos, ele fica irado e ele trama um estratagema para matar o menino Jesus, matando todas as crianças da pequena vila de Belém, que tinham uns poucos milhares de pessoas. Havia algumas dezenas de crianças ali, para que então ele assassinasse o pequenino rei dos judeus. E aqui agora nós vemos o Senhor Jesus enfrentando um momento de grande luta e perseguição na sua primeira infância. E ao olhar para essa luta que o Senhor Jesus enfrentou, depois do tempo do Natal, eu quero meditar com vocês sobre o tema nessa manhã: como viver depois do Natal. Em primeiro lugar, nós aprendemos desse texto que, depois do Natal, todos enfrentaremos tribulações. Como viver depois do Natal? Saiba que, depois do Natal, todos enfrentaremos tribulações. O nosso texto nos diz que, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José e disse que ele deveria ir para o Egito e ficar lá, porque Herodes procuraria o menino para o matar. E o versículo 16 diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, a idade que Jesus tinha naquela época, conforme o tempo do qual, com precisão, se informou dos magos. E ao fazer isso, estava cumprindo uma profecia de Jeremias 31:15. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Ramá é a região onde Raquel, esposa de Jacó, havia sido sepultada, a região de Belém. E grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Raquel, que foi sepultada naquela região, simbolizava todas as mães de Belém, que estavam chorando porque seus filhos foram assassinados por aquele homem maldoso, porque ele queria matar o Senhor Jesus. Pasmem comigo, meus irmãos. O Senhor Jesus foi perseguido neste mundo desde menino, desde pequenino. E é assim, amados irmãos, o povo de Deus é perseguido neste mundo desde o início, desde que o pecado entrou no mundo. Lembrem lá da casa de Adão, quando Caim resolveu não servir a Deus da maneira correta, e Abel serviu ao Senhor. Caim perseguiu Abel e matou o seu irmão. E até hoje o mundo se divide entre aqueles que amam a Deus e aqueles que odeiam a Deus. E aqueles que odeiam a Deus perseguem aqueles que amam a Deus. E a palavra de Deus é clara ao dizer, irmãos, que no mundo nós enfrentaremos aflição. No mundo nós enfrentaremos perseguição. Nós temos ouvido, amados irmãos, há muitos anos, na Nigéria, que um partido islâmico, Boko Haram, tem perseguido e matado cristãos de maneira intensa, influenciados ultimamente pelo Estado Islâmico. E nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça a eles, dando-lhes um basta, dizendo que não vai tolerar que eles continuem matando cristãos dessa maneira. Mas, amados irmãos, até hoje e até o dia em que a Igreja de Cristo estiver nessa terra, nós seremos perseguidos. Em nosso país, amados irmãos, quantas vezes não fomos perseguidos nesses últimos anos? Há alguma década atrás, queriam dizer aquilo que nós pastores poderíamos pregar ou não poderíamos pregar.
E nós tivemos que nos levantar, falar nas mídias sociais, escrever mensagens, participar de manifestações e pararam de nos incomodar por um pouco de tempo. Mas nós temos que ter a consciência de que se nós somos discípulos fiéis do Senhor Jesus, neste mundo nós enfrentaremos aflições. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. O próprio Senhor nos disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste templo nós temos irmãos que já foram perseguidos porque são fiéis a Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, se você for perseguido porque você é fiel ao Senhor, não se desespere. Não pense que o Senhor te abandonou. Entenda que você está sendo identificado com Cristo Jesus. Porque o seu Senhor foi perseguido desde o início e deu a vida na cruz por você. Se você é perseguido porque é fiel a Cristo, porque ama a Cristo, porque tem comunhão com Cristo, porque está dedicado à obra de Cristo, louve a Deus. Porque essa é uma demonstração de que você de fato pertence a Cristo Jesus. Se você não fosse de Cristo Jesus, você não incomodaria ninguém e ninguém te perseguiria. Então o fato de que você está sendo perseguido nesse momento é um sinal de que você é de Cristo, de que você faz parte do povo do Senhor. E porque o seu Senhor foi perseguido, você também vai ser perseguido. Então, no mundo você vai passar por lutas. Não se desespere, não arranque os seus cabelos. O Senhor prometeu que cuidaria de você, mesmo no meio das lutas. Se Ele deu a vida na cruz do Calvário por você, Ele não vai deixar de cuidar de você, mesmo no meio das suas lutas. Como viver depois do Natal? Saiba que nós enfrentaremos aflições. Mas, pastor, como viver depois do Natal? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz que Deus nos dá o livramento. Como viver depois do Natal, pastor? Deus nos dá o livramento. Versículo 13 diz, tendo eles partido os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Irmãos, é maravilhoso. Deus é o Deus que nos dá a saída. Deus é o Deus que nos dá o livramento. Deus é maravilhoso. Herodes está tramando um plano. Jesus veio para salvar o mundo. Não é a hora de Jesus morrer como menino. Deus já determinou que Jesus vai morrer na cruz para pagar os nossos pecados e nada vai impedir o Senhor Jesus de cumprir a sua missão. Então, ainda que Herodes trame matar a Jesus quando menino, Deus tem um plano na vida dele. E porque Deus tem um plano na vida dele, Deus vai livrá-lo para que ele cumpra o plano que Deus tem para a vida dele. Então Deus manda o anjo aparecer a José em sonho e dizer a José, José, levante-se, vá para o Egito. Herodes está fazendo um plano para matar os meninos tudo aqui porque quer matar Jesus. Então pega esse menino e leva para o Egito e fica lá até Herodes morrer, até quando eu der segunda ordem. José acorda Maria de madrugada dizendo, mulher, vamos embora, porque Herodes está vindo matar o menino, e eles pegam aos pouquinhos as coisas que eles têm, montam no lombo daquele jumento e vão para o Egito. E o Senhor Jesus passou a infância dele, queridos, no Egito. É por isso que você não pode achar que Jesus era aquela figura que os americanos colocavam, branquinho, de olho azul. Não, o Senhor Jesus era um menino moreno, com cara de árabe, criado no sol do Egito, porque ele passou a sua infância ali, meu querido amigo e irmão.
porque Deus o guiou para lá, para dar a ele um grande livramento. Louvado seja Deus. Deus nos dá o livramento. Eu gostaria de dizer a você que Deus é quem te dá a saída nas lutas que você está enfrentando. Deus cuida de você. Deus te carrega no colo. Eu não sei se você já percebeu em sua vida, algum momento, que as pessoas armaram algo contra você. E de repente estava armada toda uma cena para que você caísse, fosse envergonhado. E de repente você vê a mão de Deus se manifestando, derramando a bênção dele sobre você. E você saiu ileso. Foi a mão de Deus, irmão. Foi a bondade de Deus. Foi o Senhor quem te protegeu. Foi Deus quem te deu a saída. Foi Deus quem te deu o livramento. Ou até um projeto que você tinha. Um sonho que você desejava realizar. E você sentou, projetou, colocou tudo no papel, analisou, avaliou. Eu vou alcançar essas metas. E você planejou tudo e de repente Deus permitiu que desse tudo errado. Foi só para te dar um grande livramento. Porque se acontecesse do jeito que você planejou, sabe-se lá onde você estaria. Sabe-se lá como você estaria. E se alguma coisa vai nos desviar de Deus, vai atrapalhar a nossa família, vai apagar a nossa fé, é melhor que nós sejamos mal-sucedidos nisso. Porque qualquer bênção que não venha de Deus, para nós não é bênção, é maldição. Nós não queremos bênçãos que não venham do nosso Deus. Nós só queremos as bênçãos que são dele para nós. Por isso, irmãos, não andamos metidos com estratagemas. Não andamos envolvidos com coisas que não glorificam o Senhor. E Deus é o Deus que sempre nos dá o livramento. Deus é o Deus que sempre te dá a saída. Se algum dia alguém chamar você, meu irmão, para falar alguma mentira, não fale mentira, não glorifica a Deus. Se alguém te chamar para fazer algo que vai danificar a imagem de alguém, não faça isso, não glorifica a Deus. Se alguém te chamar, meu irmão, para enganar alguma pessoa ou ter algum lucro ilícito, não glorifica a Deus. Se Deus te mostrar o sinal, Deus te dá o livramento, ainda que você seja prejudicado, ainda que você tenha perdas financeiras, é melhor perder dinheiro, ficar pobre, permanecer crente e ir para o céu, do que andar com aqueles que vivem longe de Deus, desonram o nome do Senhor e vivem uma vida impiedosa. Deus é o Deus que nos dá o livramento. Deus é o Deus que dirige a nossa vida. Eu gosto muito, irmãos, do Salmo 25:12, que diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você precisa tomar uma decisão, Deus vai te dar a direção. Se você precisa tomar uma decisão, você precisa se perguntar: onde Deus vai ser mais glorificado? Onde a minha família vai ser mais abençoada? Onde eu serei mais útil nas mãos de Deus? Onde eu farei a diferença? Eu ouvi a história de um rapaz que estava se formando no
ensino médio, e de repente ele fez uma excelente faculdade de engenharia, fez o mestrado, de uma família nobre, numa capital, não São Paulo, e de repente ele foi convidado, depois do mestrado, a lecionar em faculdades de engenharia no Brasil. Uma delas muito uma afamada, de grande renome, outra que lhe daria um salário maior, e outra no interior do Brasil, onde o curso estava começando. E ele foi procurar o seu pastor. E perguntou ao seu pastor o seguinte: pastor, onde eu devo aceitar lecionar? A família dele estava dividida. Alguns estavam dizendo: vai para essa que paga mais, você vai ficar rico, vai para essa. E o pai, que era um engenheiro de renome: não, vá para essa porque essa é uma grande faculdade de renome. E o pastor disse a ele: meu filho, onde você vai ser mais útil? Onde você fará a maior diferença? Onde você deixará o maior legado? Onde a sua presença deixará uma marca na vida dos alunos? Aquele moço ouviu a palavra do pastor e foi para a universidade do interior. Os pais quase mataram o pastor. Mas ele foi para aquela faculdade do interior e ali ele montou toda a carreira de engenharia e ali, de repente, ele implantou o mestrado e ali, a partir dali, ele fez um doutorado fora do Brasil e naquela faculdade do interior ele implantou um doutorado em engenharia e aquela faculdade se tornou uma referência nacional e ele se tornou o professor pioneiro, modelo, que marcou a vida de centenas de alunos daquela região, porque ele entendeu que o lugar no qual ele seria mais útil não era o lugar onde ele ganharia dinheiro ou teria um nome, mas era um lugar onde ele poderia servir e ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Deus dirige a nossa vida. Certa vez, um rapaz também perguntou a um pastor, tinha duas possibilidades de emprego: ir para uma cidade onde ganharia uma soma na sua empresa de aproximadamente R$100.000, mas nessa cidade não havia igreja para a sua família, e ir para um outro lugar onde ele ganharia R$30.000, mas tinha igreja sólida, escola cristã para os seus filhos, e foi perguntar ao seu pastor para onde ele deveria ir. E o seu pastor lhe disse: meu filho, qual é a sua prioridade? É ganhar dinheiro ou é manter a sua família nos caminhos do Senhor? Irmãos, nós temos que tomar decisões conforme a direção de Deus e conforme o ensino da palavra de Deus, conforme o chamado de Deus para a nossa vida. Então, que Deus dirija a sua vida nesse ano de 2026. Amém, meu irmão? Que você tome decisões que não sejam fundamentadas em valor mundano, mas que sejam fundamentadas no chamado de Deus para a sua vida. Onde você será mais útil e onde a sua família permanecerá mais na presença do Senhor. Deus vai dirigir os seus passos, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai te dar o livramento e Ele vai derramar sobre você a sua bênção. Que Deus conduza os seus passos, que Ele te dê o livramento, em nome de Jesus, amém. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, como viver depois do Natal? Você já aprendeu. Saiba que todos enfrentaremos aflições. Reconheça que Deus vai te dar o livramento. Mas em terceiro lugar,
confie na fidelidade de Deus. Confie na fidelidade de Deus. Como viver depois do Natal? Confie na fidelidade de Deus. Versículo 14 diz que ele foi para o Egito. E aí o 15 diz o seguinte: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Que bênção maravilhosa, irmãos. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Oséias, no capítulo 11 da sua profecia, disse ao povo de Israel que Deus lhes falava: do Egito chamei o meu filho. Num primeiro momento, essa profecia se aplicava à história do povo judeu que foi liberto da escravidão do Egito. Mas os judeus achavam que era só isso. Mas quando Deus colocou essa palavra na boca de Oséias, ela tinha um sentido mais amplo. Ela estava falando do Senhor Jesus, que passaria a sua infância no Egito, até que Herodes o Grande morresse. Então, quando Herodes morreu, o Senhor falou para José, mais uma vez, por meio do anjo, que ele deveria voltar para a região de Israel. E aí se cumpriu plenamente a profecia de Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. É impressionante, amados irmãos, que Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Em tudo na vida do Senhor Jesus, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra. A estrela brilhou do Oriente, os magos a viram, buscaram a Jesus. Mateus 2 diz que ele nasceria em Belém, conforme Miqueias 5:2, profecia dita 700 anos antes. Ele nasceu em Belém. Isaías 7 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria, virgem, teve um menino. Tudo aquilo que foi dito sobre Jesus no Antigo Testamento se cumpriu no nascimento do Senhor. E aqui mais uma profecia se cumpre. Jesus, menino no Egito, Deus manda o anjo aparecer a José. Diz aqui, versículo de número 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Louvado seja Deus. Deus é Deus fiel. Deus cumpre a sua palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é firmeza para nós. No culto de 11 horas eu vou pregar no capítulo de número 24 de Josué. Quando Josué está morrendo e renova a aliança do povo com Deus. E no capítulo 21 do texto de Josué é maravilhoso, porque ele apresenta o versículo-chave daquele texto. Josué mostra o povo conquistando a terra. E quando Moisés morreu, Deus prometeu a Moisés que daria toda a terra prometida ao seu povo. E para mim os versículos centrais de Josué são Josué 21, 43 a 45. Diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
tudo se cumpriu. Meu irmão, minha irmã, se você vê uma promessa nesse livro, pode confiar. Nem uma das promessas feitas nesse livro nunca falharam. Todas elas se cumprem. Porque Deus é Deus fiel. Deus é Deus de aliança. Deus é o Deus do pacto. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Ele mesmo diz de si que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu na palavra dele que ele perdoaria os seus pecados, se você se arrependesse dos seus pecados, se você confessasse e confiasse em Jesus, Deus perdoa todos os seus pecados. Se ele prometeu que estaria com você até no dia do vale da sombra da morte, ele vai estar com você. Se ele prometeu que nunca te deixaria e jamais te abandonaria, ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Se ele prometeu que ele vai te receber lá na glória, no dia final, ele lá vai te receber. Se ele prometeu que vai estar com você no dia da aflição, ele vai estar com você. Se ele prometeu que a palavra dele vai renovar a sua fé, vai abençoar o seu viver e vai te dar esperança, a palavra dele vai te dar esperança. Confie na palavra do Senhor. Confie nas suas promessas. Confie na bondade de Deus. Ele já deu Jesus por você. Não duvide sequer um segundo da bondade de Deus. Muitas vezes o Senhor nos prova, irmãos, para saber se nós confiamos mesmo nele. Porque muitas vezes é fácil você confiar em Deus quando tudo está dando certo. Quando você faz um projeto e ele se realiza. Quando você estuda e de repente você arruma um melhor emprego. Quando você se destaca na sua empresa. Quando você se torna o melhor profissional da sua área. Quando você tem o melhor salário do Brasil. Que coisa boa! Louvado seja Deus, eu me alegro com você. Mas tem dia que Deus fecha as portas. Tem dia que você passa por uma enfermidade. E nessa hora Deus prova se você acredita nele ou não. É nessa hora, irmãos, que nós vemos quem é do Senhor e quem não é do Senhor. É nessa hora da aflição que nós vemos quem crê e quem não crê no Senhor. E se você é do Senhor, Deus promete sustentar você ainda no dia mais difícil da sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero desafiar você em 2026. Confie na palavra de Deus. Confie na promessa de Deus. Um texto, irmãos, que Deus usou para mexer comigo nesse fim de ano. Foi o texto que eu preguei no nosso culto de Natal. Quando o Senhor diz a Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que vai nascer de você vai se chamar o Filho de Deus. Isabel, a velhinha, a tua parente que não podia ter filho, também está grávida, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ler esse texto, irmão, foi para mim um renovo. Isso foi um renovo para a minha fé. Eu falei, louvado seja Deus, eu posso crer no Deus do impossível. Eu falei, Cleusa, foi como se eu colocasse o dedo numa tomada de 220. Eu falei, louvado seja Deus. Eu creio no Deus do impossível. Você crê? Eu creio nas promessas de Deus. E é assim que eu vou entrar em 2026. Eu creio na fidelidade de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é confiável. Deus é fiel. Ele nos ama. Deu seu Filho para nos salvar. Eu estou esperando grandes coisas de Deus para o próximo ano. E creio que virem milagres do Senhor
na minha vida, na minha família, nesta igreja e onde o Senhor me enviar. Eu creio no poder de Deus e eu espero que Deus nos visite com sua bênção, com grandes bênçãos. Que Deus visite você com grandes bênçãos em 2026. Amém, meu irmão? Que Deus visite o seu lar. Que Deus responda às suas orações. Que Deus renove a sua fé. Que Deus te encha de esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um 2026 cheio da sua graça, cheio da sua bênção, cheio da sua presença, cheio de confiança, em nome do Senhor Jesus. Como você vai viver depois do Natal? Saiba que haverá aflições. Reconheça que Deus vai te dar o livramento. Confie nas promessas de Deus, porque Ele te ama e deu Jesus na cruz para te salvar. Ele disse que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Que Deus nos dê a bênção de caminhar com Ele neste ano que se inicia nesta semana, em nome de Jesus. Amém.